A paz do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos. Irmãos, eu tinha proposta de não voltar mais hoje aqui, tá? Tá bom? Mas o Espírito Santo de Deus não sou eu. O Espírito Santo de Deus vive em mim. Mas eu não sou o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. E vendo aqui um vídeo do Elton Lucena, do intercessor, que eu nunca vi intercedendo por nada, sabe? Se faz a intercessão é escondido. Nunca vi um vídeo de oração fazendo intercessão, tá? Já fiz até live com ele. E, de repente, ele se virou contra os irmãos da sã doutrina, né? Verdadeiramente, ele não... E no início, ele estava sempre falando de sã doutrina. E agora, já não é mais sã doutrina. Já está acreditando em coisas diferentes. Falar do pastor Aleluia é falar de uma pessoa que tem que sair, primeiramente, lá de onde ele está, né? Aonde ele procurou estar. Ser liberto dali logo. Deus libertar ele dali. E só vai sair na hora que Deus quiser. Se é que Deus quer. Então, o pastor Aleluia é outra história. Agora a sua história é outra. Continua, né, irmão? Você não disse que está liberto? Foi liberto? Então, o irmão acredita agora em reencarnação? Vamos ver, irmão. Vamos aqui ouvir o irmão Lucena falando, que eu vou reagir com calma. Eu não sei qual é a duração desse vídeo dele. Eu visitei o canal do Pastor Aleluia, Bíblia Sem Balela, que eu fui ver alguns vídeos lá no canal dele, né, para saber a respeito se ele tinha saído mesmo da cadeia, porque havia algumas especulações a respeito disso. E eu me deparei com alguns vídeos lá, né, alguns temas que este pastor sempre abordou. Eu percebi que a maioria dos temas a qual ele fez vídeos foram coisas antibíblicas, heresias, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, ele tem algumas pregações lá que quando eu dei uma olhada no título... Irmão, agora eu vou ser sincero. Para ele virou antibíblica essas palavras do pastor Francisco Aleluia lá. Porque o pastor foi antibíblico quando ele deixou o inimigo jogar ele naquele laço e ser laçado para aquele laço. Tá? Mas o pastor falou da Bíblia. Vamos ver. Quem fala da Bíblia é Bíblia. Não se tira um tio e nem aumenta um tio. E peguei superficialmente o início de alguns vídeos, eu vi que tinha muitas heresias. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Eu me deparei com um vídeo lá cujo título era A Salvação é por Mérito. A salvação é por mérito. E eu olhei os comentários do vídeo, eu vi muitos cristãos levantarem questionamentos falando não, a salvação é pela graça, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho essa compreensão bíblica e eu vou mostrar para vocês aqui através da palavra que realmente Todo cristão que falou isso aí, falou a verdade. A salvação é pela graça e pela grande misericórdia de Deus. Agora vamos ver o que ele caiu em contradição aqui. A salvação é pela graça. Por isso que hoje eu defendo a suficiência de Cristo, que é totalmente diferente do conceito da sã doutrina dos usos e costumes. Veja bem, então se o irmão tinha usos e costumes, e agora eu sei que era usos e costumes. Usos e costumes. Então volta a fazer o mesmo que você fazia, irmão. Se o que o irmão pregava era usos e costumes, apaga aqueles vídeos tudinho do início que o irmão tinha e segura agora a sã doutrina que você acha que é sã doutrina, santificação. Já todo aí do jeito que o mundo quer e que o inimigo gosta. Você já tá do jeito que o inimigo gosta, tá? Defende que a salvação é por obras, é por mérito. Então, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui, o passarinho tá fazendo barulho, eu vou mostrar para vocês aqui pela palavra que a salvação é pela graça. E o que é graça? A graça é um dom que Deus concede, que a salvação vem através dele para conosco, que parte de Deus para os pecadores, não parte de nós para ele. A maioria das religiões, né,
tirando esse contexto cristão, então o espiritismo, o islamismo, a maioria das religiões, elas pregam que a pessoa, para conseguir uma salvação, uma purificação, tem que ser através de obras. Então eu já fui espírita kardecista. O espiritismo acredita que... Peraí, irmãos. A Bíblia diz, se ele quiser apagar esse tio aí, ele apaga. Ou então aumente o que ele quer aumentar. Que a obra, a fé sem obra é morta. Não adianta você ter fé se você não tem atitude da obra. Qual é a obra? Viver em oração, viver em jejum, santificação, rejeitar os desejos da carne, morrer, ser entregue, pelo amor de Jesus, todo dia a morte. Que morte é essa? A morte da carne, para que viva no Espírito. Tudo que for fazer está ligado com Deus, ligado com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Essa é a obra. Esta é a obra. É viva. Amém? Vamos ver. E o ser humano se aperfeiçoa principalmente através da reencarnação. Então, a purificação, estou falando pela ótica espírita kardecista, então, a purificação que o ser humano ele tem que fazer através de obras, trabalhos sociais. Então, a maioria das religiões que não são cristãs, elas creem que a pessoa tem que praticar obras, até mesmo algumas seitas, viu, meus amados? A pessoa tem que praticar obras para ser salva, né? Só que o Evangelho nos diz ao contrário, que é através da graça, que é através... Tudo bem. Existem obras que não dá o direito de você ganhar salvação. O irmão devia explicar isso. Que obras são? Não obedecer a Deus e fazer obra, você não vai ter salvação. Que é uma obra, com a fé de fazer aquela obra, com fé não, com interesse de fazer aquela obra, mas a fé está morta. Porque é só a obra. Porque aquela fé que você tem, essa obra, você está fazendo só para ajudar o próximo, esquecendo que você tem uma alma. E que as almas também estão sendo enganadas pela obra. Como? A barriga cheia, a mesa farta, o celeiro cheio. E a salvação? Ele está falando da vida terrena. E até aqui eu estou entendendo isso. Está falando da vida terrena. Vamos ver. Da graça de Deus, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sim. é que nós somos salvos. Sim. Então a salvação não parte de nós, de mim ou de outra pessoa através de Deus, não. A salvação vem de Deus, que é através da graça divina até nós. Todos nós somos pecadores. A palavra diz lá em Romanos que todos nós pecamos, porque nós herdamos de Adão a natureza decaída. Então, por conta de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, Sim, todos nós somos pecadores, mas temos que ser pecador e reconhecedor dos nossos pecados. Se Jesus te aceitou, te chamou para uma obra, você continua no mesmo pecado. Então, se você continua no mesmo pecado, irmão do céu, vai continuar? Hein? Todos nós somos pecadores, continuamos no mesmo pecado. Ele não diz, santifique em todas as vossas maneiras de viver. Se não há santificação, jamais o homem verá Deus. Então, irmão, você está errado. Todos nós pecamos e temos a natureza pecaminosa decorrente do pecado de Adão, porque nós viemos da mesma linhagem de Adão, né? Então, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, todos nós iríamos para o inferno. A verdade é essa. Nenhum de nós é merecedor por conta própria de buscar a salvação. Mas para ter a graça, tem que obedecer. A graça de Jesus vem. Mas para quem obedece, para quem não obedece, não tem graça. Tá, irmão? Não tem graça. Tem que viver em novidade de espírito pela graça do Espírito. A nossa carne, ela não anseia pela santificação. A nossa carne, ela já está corrompida. Ela sempre busca o quê? O pecado. Ela já está morta para o pecado. Mas através da graça de Deus, através da graça divina, que foi através de Deus que nos alcançou através do sacrifício de Jesus, porque no Antigo Testamento, quando a gente olha pela palavra... Veja bem, irmão, como ele está errado. A carne está... Para quem está com Jesus, a carne já tem que estar morta e viver pelo Espírito. A lei da carne tem que estar morta para viver pelo Espírito, porque nós não estamos vivendo por lei, estamos vivendo pela graça. Pela graça. Tá bom, irmão? Vamos explicar.
existia o sumo sacerdote que ficava responsável pelo templo e as pessoas levavam animais para serem sacrificados lá no templo para que os pecados fossem remidos, né? Então as pessoas lá em Israel, no Antigo Testamento, tinha o templo, né? Que foi construído por Salomão. Então teve o primeiro templo, o segundo. E o que acontecia? Haviam sacerdotes, haviam os levitas e haviam as pessoas que compunham lá o templo. Então as pessoas levavam ofertas e sacrifícios, levavam animais para serem mortos para que os pecados fossem perdoados. Porém não, graças a Deus, vamos dizer, que Jesus, o Filho de Deus, ele encarnou. Então, foi a única pessoa que encarnou na Terra, foi Jesus, porque ele sempre... Encarnou em quem, irmão? Jesus encarnou em quem? Se ele veio enviado do Pai, ele encarnou em quem? Ele encarnou em quem? Ele nasceu da Virgem Maria. Ele foi enviado. Ele passou pelo ventre da mulher para provar que as mulheres tinham que dar luz. E ele era o Salvador. Ele é o Salvador. Ele não encarnou em ninguém. Ele nasceu, ele foi enviado. Existiu. Ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Verbo eterno. Ele sempre esteve com Deus. Então, no plano de salvação, Jesus, junto com Deus, eles se organizaram lá no céu, na eternidade, e fizeram este plano para vir aqui na Terra, a qual Jesus encarnou aqui, né? Encarnou em carne e osso, veio aqui para consumar o plano de salvação. Então, Jesus... Peraí, irmão, é como o irmão está errado. A Bíblia diz, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus não era o Verbo no princípio? E o Verbo não era Deus? Então, irmão, responda para o povo direitinho, irmão. Se sacrificou na cruz por toda a humanidade. Sim. Por todos aqueles a qual foram escolhidos por Deus. Então o sacrifício estendeu a todos, mas nem todos deram valor. Mas nós vemos através da palavra que há aqueles que são os escolhidos por Deus. Deram não. Nem todos deram valor, não. Nem todos estão dando valor. Assim como o irmão. Tem que desmanchar aqueles vídeos que o irmão fazia. Se o irmão não valoriza a santificação, se liberalmente viver como o mundo anda, modernamente, vaidoso, isso é servir a Deus? Não, senhor. Não, senhor. Você é para ser uma nova criatura. Ganhar a salvação, que Jesus, né, os predestinados, que futuramente eu vou trazer um vídeo sobre isso, porque aos eleitos, aos predestinados. Então Jesus, ele se sacrificou pelos predestinados, pelos eleitos, para que fôssemos salvos, para que fossem salvos os eleitos, né? Mas o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que, se pudesse, todos poderiam ser salvos, porque o sacrifício de Jesus se estende a todos, de tão perfeito que ele é. Mas a palavra mesmo fala que nem todos dão valor, né? Muitos não entram pela porta estreita. Então, pelo menos os escolhidos... Engraçado, irmão, tá vendo? O irmão estava andando na porta estreita, deixou a porta estreita, para agora andar no liberalismo. Liberal, hein? Deixou, sacrificou a sã doutrina, para poder ter a liberdade de esboçar a vaidade, modernidade, né? Andar vaidosozinho. Oh, meu irmão, você saiu fora, viu? Aqueles que foram predestinados, estes serão salvos. Já foram salvos e serão salvos. Então, meus amados, eu vou mostrar aqui na palavra. E quando eu vi o vídeo... O bom entendedor vai entender uma coisa. Que ele está puxando um ladinho pro lado do testemunho de Jeová. Já tem os escolhidos, tantos que vão morar no céu. Por o que ele está falando aí. É o que o testemunho de Jeová prega. Esse pastor, né? O pastor pedófilo aí, o Aleluia, ele falando que... Tá vendo, irmão? Como é que na boca de um homem de Deus vai dizer um palavrão desse com um irmão, com uma pessoa, que é um ser humano, tá vivo ainda, pode ganhar salvação. Pode ganhar salvação. Ele achava bom se o povo chamasse o que ele era antes, ou talvez não deixou ainda. Por isso que tá achando esse espaço tão grande de vir atacar o povo da sua doutrina. Desmancha aqueles vídeos lá, por favor. A salvação é por mérito. Então
isso aí já é um grande engano de Satanás. E tem muitos adeptos da sã doutrina falsa, né, da sã doutrina dos usos e costumes, que acreditam nisso. Que eles falam até que a suficiência de Cristo é uma seita, é isso que eles alegam. Então eles acham que a salvação é por mérito, é por obras. E na verdade a salvação é pela graça. A salvação é pela graça que está contigo. A obra também é feita pela graça que está contigo. Sem... Hein? O que é, irmão? Sem obra. A fé que está em ti é morta. A fé sem obra, ela é morta. Não é mérito, não. Isso é verdade. Entendeu? Então, irmão... Irmãos, para nós entendermos que a salvação é pela graça, nós devemos ser humildes o suficientes para reconhecermos que nós somos pecadores. Então, a partir do momento que o cristão, a pessoa vai a Jesus e ela tem aquela soberba espiritual dela achar que ela é alguma coisa. Irmãos, veja bem, todos nós somos pecadores. Mas Jesus, quando estava lá com a samaritana, no poço, à beira do poço de Jacó, o que ele disse para ela? Hein? O que ele disse para a prostituta, para a adulta, que foi pega no adultério? Quando ele procurou todos, e ela também procurou, que não viu, os que mataram elas predejaram, que não achou eles. O que ele disse? Mulheres, cadê teus acusadores? Ela disse, eu não vejo nenhum. Ele disse, eu também não vejo. Pois vais e não peques mais. Quer dizer, Deus está falando ou não, irmão? Hein? O irmão vai voltar a fazer o que fazia antes? Mostrar aqueles vídeos de humorismo que o irmão estava mostrando? Hein? Por isso você se afastou do irmão Fusca Evangelista? Que eu estava numa live esse dia aí, o irmão estava... O sangue de Jesus tem poder? Hein? Tem poder? Tem poder mesmo. Porque está expulsando esses oprimidos que não querem se converter. Hein? É, meu irmão. Vigie, meu irmão. E tirar o mérito de Cristo, de achar que o sacrifício de Cristo não foi condizente, ela nunca vai entender o amor e a perfeição do plano de salvação. Porque o que eu já percebi, meus irmãos, que tem muitos evangélicos, tem muitas pessoas que convertem a Jesus e na cabeça delas, elas acham que por mérito delas, seja pelo bom caráter, porque nós sabemos que tem pessoas que têm um caráter bom. Por isso que a palavra de Deus fala, que Jesus falou que os publicanos e as meretrizes, estes entram primeiro no reino de Deus do que aqueles que se acham justos. Porque os fariseus tinham esse pensamento. Mas a militriz e o publicano que o irmão fala, esses se arrependerão de verdade. Se arrependerão de verdade. E deixará de ser militriz. Militriz, para quem não sabe, é uma prostituta, é uma adúltera. E os publicanos é aqueles que são público. Pode fazer, são liberal, faz o que querem. Esses são publicanos, eles publicam a vida deles, faz o que eles querem, publica a indecência, a pornografia, tudo que pensar eles publicam. Mas eles se arrependem, para com isso. Aí morre para o mundo e vai viver para Cristo agora em novidade de espírito. A fé sem obra, ela é morta. Aleluia. Por que havia esses confrontos? Muitas vezes na palavra que a gente vê, havia o confronto entre os fariseus e Jesus. Porque os fariseus, eles nunca reconheciam que eles eram dignos de se arrependerem. Porque o que acontece? Tem pessoas que às vezes a pessoa ela já tinha um caráter exemplar, ela já tinha uma índole boa, então ela vem até Jesus no sentido assim, ela vai de encontro ao evangelho, só que na cabeça e no coração dessa pessoa, ela acha que ela, por si só, pelo comportamento dela, ela acha que ela é digna de salvação. Ela acha que ela tem um merecimento de salvação por conta de sua boa índole, por conta do seu caráter, né? Mas a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. Então é por isso que muitas vezes, muitas pessoas que estavam no lamaçal do pecado, essas pessoas têm um verdadeiro encontro com Jesus. Essas pessoas têm uma vida transformada de uma forma mais impactante, de uma forma mais sobrenatural. Aí, meus irmãos, eu vou tentar explicar para vocês aqui na palavra. Mas o sobrenatural, irmão, só tem o sobrenatural quem sente o sobrenatural. Quem sente e não desiste do sobrenatural. O irmão começou muito bem, né? O sobrenatural de Deus
Até ali eu achava que estava na vida do irmão. Mas o irmão estava com espírito de convencido. Pois não estava convertido ainda. O irmão prova agora nas suas atitudes. Porque aqueles vídeos anteriores que está lá atrás no canal do irmão, provava que o irmão até parecia, dava uma aparência que o irmão era um convertido a Jesus. Mas aqui o irmão está desfazendo já do que é sã doutrina. Tem pessoas que dizem que é da sã doutrina, mas não é. O irmão dizia que era da sã doutrina. Porque o irmão tinha visagem, era visagem. Né? Está dizendo agora que tinha visagem. Tinha visão, que não era visão. Via anjos, via demônio, via não sei o que, não sei o que. Tem seus vídeos aí tudo provando. E agora já não crê mais em nada? E é isso? Virasse um maçom, um ateu, um testemunho de Jeová? O que acontece? Então, bonito passarinho cantando lá, aquelas coisa linda. pessoas que estavam mais lambuzadas no pecado, quando estavam no mundo, quando elas se reconhecem que não há mais para onde elas correrem, né? Que a vida às vezes está toda, muitas vezes está toda destruída, para quem que elas vão recorrer? Para Jesus. É para Jesus Cristo, e vão enxergar nele que é somente através dele que vem a salvação. Eu vou ler aqui alguns versículos que vai comprovar que vai cair por terra de uma vez por todas. Agora só vai acreditar quem quiser, porque aqui está bem explícito na palavra, mostrando que é somente através da graça. Vamos ver se a interpretação dele é o dom ofertado por Deus, que é através de Deus até nós, pela pessoa do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a salvação vem de Deus até nós, através de Jesus. Então nada que nós façamos vai nos justificar perante Deus, no sentido de que nós somos merecedores. Então a salvação vem de Deus, porque é Deus que concede salvar alguns, né? Deus conhece o coração. Então é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é o favor que Deus nos alcança através de Cristo Jesus. Se não fosse por conta de Jesus, nenhum de nós seríamos salvos, viu? Jesus veio para transformar o homem. Se não tem transformação, não tem salvação. Podia ficar na lei, fazer os 10 mandamentos, tinha que fazer. Se não fizesse, já ia para a pedra, para a cruz, né? Mas só através do sacrifício de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Então vou ler aqui para vocês alguns versículos que falam aqui, ó. 1 Pedro, primeira carta, é uma epístola. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13. Vou mostrar aqui para vocês que a Bíblia está toda marcada, ó. Isso é importante, meus irmãos. Vocês que não têm hábito de ler Bíblia, eu sugiro a vocês que vocês marquem com caneta marca-texto, com caneta comum e principalmente marca-texto. Olha, vocês vão perceber que todos esses versículos que eu vou ler vai falar sobre graça. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Percebam aqui, ó, todos os versículos que eu vou ler vai falar sobre graça. Pronto. Ele está aniquilando já o que ele falou. Já está aniquilando. A salvação é pela graça mesmo. E pela fé. Porque se eu não tiver fé e não tiver graça, eu não ajudo ninguém, eu não vou ter obra. E se a Bíblia diz, aquele que chegar até a ti, tiver fome e pedir pão, e sede e pedir água que tu não deres, negares, a mim estará negando. Primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, de Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ó. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Vai falar sobre graça também, meus irmãos. Percebam aqui que vai falar sobre graça. Versículo 8 e 9. Portanto, deixa eu espirrar aqui. Gente, eu pausei aqui porque eu espirrei. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma... Vocês vão perceber agora a palavra graça, ó, no versículo 9.
que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Percebam que está falando que não é através de obras, mas através da graça em Cristo Jesus. Então... Peraí, irmão, a graça é uma obra, a obra é uma graça. A fé sem obra é morta para Deus. Como é que ele pode introduzir isso para o povo? Isso é indecidimento. Ele está indeciso, ele está no vale da indecisão. Tá? Isso prova. Que está explicando tudo direitinho ali. Que nos salvou, no versículo anterior está falando sobre o segundo poder de Deus, né? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Então a graça de Deus é o quê? É o favor que Deus nos dá, sem que nós tenhamos merecimento. Então as nossas obras não vão nos justificar perante Deus, mas é a graça de Deus que nos justifica através de Jesus Cristo. Então é o favor de Deus, é a graça. Então vem cá, irmão. Eu posso ser um adulto, eu posso ser um prostituto. O favor de Jesus, a graça que Jesus teve por nós, eu posso ser tudo isso. Eu vou ser salvo. Hein? Ele diz, vinde a mim todos cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, Jesus falando, de maneira alguma eu lanço fora. Porque você foi a Jesus, você aceitou o que ele está lhe ofertando. Você vai me obedecer? Você consegue obedecer? Porque eu tirei tudo. Eu deixei 2 mandamentos só para que você obedeça. Obedecer, né? Obedecer. Amar, adorar a Deus. E amar o próximo, como a si próprio. Isso é obedecer. E obedecer a Deus. Isso é graça. A graça de Deus que vem até nós e Ele nos dá a fé em Jesus para permanecermos na graça, para permanecermos em Cristo, porque Cristo é a porta. Vamos ler aqui outra passagem aqui também, ó. Carta aos Efésios. Então, carta aos Efésios, mais importante aí, ó. capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o finalzinho aqui, ó. Versículo 8 e 9. Vai falar sobre graça também. Então fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, tá vendo? Então vem de Deus. Então isso aí tá falando, sabe pra quê, irmão? Vou falar pra você agora, você não entende. Sabe? Para as pessoas que não tem nada com Jesus e monta carro de cesta básica, pede oferta, dízimo, todo mundo pedindo para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, que não é de Deus, é deles. Para eles terem carrão, todo mundo. O irmão não está entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava despertando o povo para não cair nesses laços. Que essas pessoas aí são os falsos mestres. São os falsos mestres. Ele está falando dos falsos mestres. Né? Agora sim, se você não tiver graça, você não consegue servir a Deus. Agora, quando você é um homem que faz a obra de Deus e tem misericórdia do seu irmão, da sua irmã, né? E tem fé e obras, aí sua fé não está morta porque você tem obra, mas obra divina. Você dá com a mão direita para que a esquerda não veja, ou com a esquerda para que a direita não veja. É isso que Deus está falando. O irmão está pregando antibíblico. Através da graça, por meio da fé. Olha de novo aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça é o favor de Deus que vem até nós, viu? Sim. Que nós não tenhamos merecimento, mas como Deus é soberano, Ele faz da forma como Ele quer. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, tudo vem de Deus, gente. O plano de salvação através de Jesus veio de Deus, né? Jesus morreu por nós, mas o plano foi orquestrado por Deus, pelo Pai. É tanto que Jesus sempre fala, né? Senhor, passa... Jesus, veja bem, Jesus, quando ele venceu todos os obstáculos pelo pecador, ele disse assim, ó, a mim foi dado todo poder
entre os céus e a terra. Aqui quem opina aqui é Jesus. Tá? Nós intercede em nome de Jesus e o Pai ordena. Por quê? Porque a única coisa que Jesus não tirou do Filho, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele não podia tirar o poder. O poder, porque foi dado. Que ele venceu tudo. Tudo que ele orquestrou com o Pai lá, ele cumpriu. Mas não cumpriu com o direito de nós continuar no pecado, na mentira, na idolatria, na maçonaria, no espiritismo, criado em reencarnação, quando ele fala o irmão aí. Jesus não reencarnou ninguém. Ele nasceu, ele foi enviado e veio. Tá bom, irmão? De mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então tudo foi orquestrado por Deus, tudo parte de Deus, até o plano de salvação. Então nós, se fosse partir de nós, já estaríamos condenados, porque nós somos pecadores. Então toda glória, graça e poder e reverência seja dada a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, tá vendo? É dom de Deus. Não vem das obras, para ninguém se glorie. Então se viesse de nós, haveria muita injustiça, né? Porque uns alcançam... Ó, irmãos, veja bem. Tá? Quando alguém faz livro da Bíblia, extraído da Bíblia, tirado da Bíblia, e vai vender, fazer editoras para editar livros, fazer da Bíblia, para vender para os irmãos, está saqueadores, está vendendo a palavra de Deus, estoqueadores, latrocínio da palavra. São exterminatários da palavra de Deus. Sabe? O irmão não sabe explicar. Lê tão bem, mas o conhecimento que ele tem é muito pouco. Talvez um intercessor que vive intercedendo pelas almas. Nunca teve um vídeo de intercessão, de oração. Eu nunca vi. Tá? Então, está mostrando já que o Espírito Santo de Deus não está com ele. Não está com ele. Ele tem desejo na obra da carne ainda. Está vivendo pela carne. Né? Mate a carne, irmão. Deixa, se entrega totalmente para Cristo. Através das obras, mas outros não. Então, por isso que vem de Deus, né? Vamos ver aqui mais outro versículo. Vamos ver mais isso, em outra mais carta, isso. em outro versículo. Olha que interessante aqui, ó. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ó. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, meus amados. Também vai falar sobre graça. Vamos ver aqui. Então nos diz assim, ó, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da graça. Tá vendo? Então, peraí. O pecado, o irmão está debaixo da graça. Está com a graça agora. Como é que o irmão consegue mentir? Porque o irmão mentiu. Quando dizia lá atrás que tinha revelação de Deus, refutava os irmãos e tal. E agora voltou, de repente, você está enganado, irmão. Você está confuso. Você está com a mente turbada. Você está engoldado. A sã doutrina se afastou de ti. O Espírito Santo de Deus se afastou de ti, porque tu procura a porta larga. Você quer facilidade. Você está cara a metade. Você está botando só um pouquinho para Deus. O resto é para o inimigo, tá? Você lê nos contextos aí, lhe incriminando. Você está se incriminando. As pessoas que têm o Espírito Santo de Deus sabem que você está se incriminando. A graça faz oposição à lei. A falsa sã doutrina, ela quer trazer elementos da lei para justificar a salvação. Mas aqui fala que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De novo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Então, irmão, é assim, verbalmente falando. Verbalmente, com todos os direitos. O irmão quer dizer assim, se nós estamos na graça, vamos ficar só no livro, no Novo Testamento. Gênesis não é para ler, não. Os outros livros não é para ler, porque vem tudo da lei. Ó, Jesus em si é uma lei. Agora a lei de Jesus é lei de santificação, de graça. O Velho Testamento está debaixo da lei. Então as pessoas obedeciam à lei para serem salvas, né? Tinha a questão do sacrifício.
de apresentarem as ofertas, os holocaustos, mas quando Jesus veio e se fez maldição por nós através do madeiro, quando ele se sacrificou por toda a humanidade, quando o sangue dele foi vertido, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, igual o João falou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Então ali o profeta João Batista, ele já mostrava que Cristo era o Cordeiro de Deus que estava no mundo para servir de sacrifício perfeito por todo mundo, né? Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Vamos ver outro aqui? Olha isso aqui que interessante, ó. Romanos 3, 23, 24. Olha aqui, ó. 3, 23, 24. Também está falando sobre a graça, meus irmãos. Está falando sobre a graça. Nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Que por conta de Adão, o pecado, ele contaminou toda a humanidade. Porque como Adão, sendo nosso pai, né, o primeiro ser vivo no início, por conta do pecado de Adão e Eva, então o pecado, ele se alastrou a todos. Então esse versículo fala: porque todos pecaram e destituídos está da glória de Deus. Mas olha o que fala. Mas o pecado que fez Adão pecar e Eva foi o diabo. E hoje ele está aí de novo. Ele existe ainda. O diabo, ele é espírito, ele não morreu, ele é o mesmo. Então seu irmão já caiu na mão dele. Aí, você provou agora tudo, meu irmão. O bom entendedor já sabe tudo, tá? Como o vídeo vai ficar muito longo, eu vou aproveitar amanhã, vou parar aqui. Eu sei mais aonde eu parei. Amanhã eu continuo de novo, falando com o irmão, o Elton Lucena. Tá bom, irmãos? Veja bem, o irmão, o Elton Lucena, está perdido se ele não se arrepender, tá? Se ele não se arrepender. Ele está enforcando os irmãos da sã doutrina. Porque tem irmão da sã doutrina. Tem muitos irmãos que usam o nome de Deus, diz que é da sã doutrina, irmãos e irmãos. E na verdade não são. Porque a Bíblia diz: conhecer a verdade vos libertará. O irmão desconhecia a verdade e não está liberto. Não está liberto. Por quê? Ser liberto? Pois comece. Apaga todos os seus vídeos que você começou lá no início e fica com essa doutrina que você está predestinando o povo, ensinando o povo, tá? Da reencarnação de Jesus. Jesus não reencarnou em ninguém, não. Ele deu um espírito de vida para cada um de nós, para que nós agora santifiquemos esse espírito de vida, porque nós somos casa e morada do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Que espírito é esse? O espírito que está em nós tem que ser santo. Nós temos que santificar esse espírito de vida que está em nós. É isso. Vocês devem entender. Deus abençoe. E a paz do Senhor. Vai se converter, irmão. Viu? O irmão precisa ter um encontro real com Deus. Isso prova quando você mostrava aqueles seus vídeos de humorismo. Ah, é humorismo. Humorismo? Se converta não. Vê se lá no céu vai entrar humorista. Humorista? Nas portas largas? Não. Não, irmão. Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Pode parar.